Vire suas mãos para cá. Pai, eis aqui teu filho, teu servo. Sabemos que o Senhor é o Deus na vida dele, o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem tomado conta da vida de cada um de nós. Nesse momento, pedimos aqui que o Senhor possa mobiliar a vida do teu servo, da tua presença, que estará sendo usado, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que possamos ouvir o teu falar. Pai, em nome de Jesus, continua, Pai, na vida do teu filho. Amém. As paz, boa noite, meus irmãos. Amém? Amém, irmãos? Fico feliz a gente retornar e poder estar aqui uma vez mais e compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O pastor Camilo já não aguenta mais me ver na casa dele. Eu falo assim, vou para lá e já fica, ele já até mexeu comigo, falou que vai comprar uma estátua do Cristo Redentor para botar lá na casa dele. Pastor? Eu fico feliz a gente poder estar nessa noite, agradecer ao meu amigo pastor Leandro Lima, que veio de São Bernardo, compartilhar os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, agradecer ao pastor Dominique, Deus abençoe sua vida. Pastor Alfredo, pela oração, obrigado, deixo meu abraço aqui a todos os irmãos. Hoje o pastor disse aqui, nós estamos numa campanha de oração para buscar em primeiro reino de Deus a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nessa noite eu queria compartilhar com você o Deus dessa justiça. Abra sua Bíblia, por gentileza, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos é considerada como a maior obra já produzida pelo apóstolo. É o auge do seu pensamento filosófico, espiritual. É a maturidade do apóstolo Paulo colocada aqui, grafada em letras espirituais e poderosas. Só para você ter uma ideia, John Wesley se converteu lendo Romanos. Lutero se converteu lendo Romanos. Agostinho se converteu lendo Romanos. E eu espero que eu me converta também lendo Romanos. Calvino dizia que se toda a Bíblia pudesse ser escolhida em um livro, seria Romanos. Romanos, ela teria a capacidade de abençoar e sustentar a igreja até a vida eterna, até a vinda do Cordeiro para te nos levar à vida eterna. Isso é para você ter uma ideia do que nós temos em nossas mãos. É um dos textos mais brilhantes do apóstolo. Para você entender um pouquinho essa ideia, a gente tem que voltar um pouco atrás, antes de entrar de fato no texto de Romanos. A igreja de Roma não é como a gente imagina, como é aqui em Santo André, lugares assim, um lugar como esse, todos se reunindo. A igreja de Roma era uma igreja espalhada, ela funcionava de casa em casa. Em 19 depois de Cristo, um imperador chamado Tibério, ele vai fazer a seguinte coisa: ele vai expulsar alguns judeus da cidade de Roma, no ano 19 depois de Cristo. 30 anos depois vem o famoso edito de Cláudio. Cláudio expulsa os judeus de Roma por causa de murmúrios que acontecem
que seu Antônio, um pesquisador, um historiador, vai dizer que é por causa de um homem chamado Crestus. A gente sabe que é Cristo, a teologia entende que é Cristo, mas ele escreve como Crestus, por causa do murmúrio chamado Crestus. Se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia, abra aí, Atos capítulo 18, no versículo 2, você vai ver Paulo se encontrando com Áquila, e no texto Lucas vai dizer que eles foram expulsos de Roma por causa do edito do imperador Cláudio, que é em 49 depois de Cristo. E segundo o Dr. Russell Shedd, diz que por causa desse edito é que Paulo não consegue estar em Roma, não consegue chegar a Roma por causa do edito de Cláudio. Onde nós encontramos isso? Em Romanos 1,13. Paulo vai expressar o desejo de estar em Roma. Romanos 1,13. Pode escrever e abra aí. Romanos 1,13 vai expressar o desejo de Paulo estar em Roma, mas por causa de uma espécie de edito, ele não consegue, ele diz que não consegue estar em Roma. E depois a famosa perseguição em 64 depois de Cristo, que é Nero. Nero também persegue muitos os judeus na cidade de Roma. Por causa disso, os judeus eles são separados dos cristãos de Roma. A igreja de Roma basicamente era uma igreja de origem pagã. Tinha um pouco dos judeus. A gente nunca pode dizer que na sua imensa maioria eram pagãos, mas tinha um pouquinho de judeus. Mas era uma das poucas igrejas que as pessoas conseguiam olhar e ver de fato muitos pagãos ali na igreja de Roma. Então Paulo vai escrever para ele de uma maneira dizendo assim: aos santos que estão em Roma. Romanos 1,7. Pode dar uma olhada no seu texto. Romanos 1,7. Aos santos que estão em Roma. Ele não vai dizer a igreja que está em Roma. Aos santos, que funcionava de casa em casa. Então Paulo escreve aos santos que estão na cidade de Roma. Para muitos, Paulo ele não era um apóstolo de verdade, ele funcionava como um subapóstolo, porque ele não pertencia de fato ao colegiado dos 12 original. E muitos judaizantes perseguiam Paulo, esperando Paulo pregar a palavra na igreja, levantar e ir embora, e depois vinham e destruíam o que Paulo pregava, dizendo assim: olha, ele não é apóstolo de verdade, ele não estava lá junto com os 12. Então Paulo, sabendo já disso tudo, antes de chegar na igreja de Roma, ele vai escrever epístola aos romanos, já alertando a eles de possíveis judaizantes que entrariam na igreja de Roma, tentando desvirtuar o trabalho do apóstolo Paulo, que de acordo com o Udo Spinelli, na bacia do Mediterrâneo, já durava entre 15 a 18 anos de missões. Irmãos, quando você lê as epístolas, são 15 a 18 anos de trabalho evangelizando. Não é essa evangelização que nós temos hoje, né? Fast food, essa evangelização rápida. Vamos botar no máximo 18 anos, pastor Alfredo, trabalhando na bacia do Mediterrâneo, de cidade em cidade, sem transporte rápido, aqueles barcos ruins, sem conforto nenhum, mas pregando a palavra, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem abrir mão disso. Na Bíblia, a Bíblia ela não é um livro sistemático, encaixar os assuntos direitinho, mas Romanos é quase isso. Romanos são 11 capítulos de teologia, do 1 a 11, só teologia. Paulo explicando a sua teologia toda. Os 5 capítulos finais, do 12 ao 16, é a aplicação da teologia que ele prega. Do capítulo 1 ao capítulo 2, se você quiser dar uma olhada e me acompanhar, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. Do 1 ao 2 ele vai falar sobre isso, sobre esse assunto. Ele vai introduzir a ideia da justificação pela fé, se você quiser ir anotando. Do 1 ao 2. Do capítulo 3, ele vai colocar toda a humanidade no banco dos réus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele coloca todos os homens, todas as mulheres, todo mundo, toda a humanidade,
sem nenhum tipo de etnia, bota todo mundo sentado no banco dos réus. Mais adiante, do 4 até o capítulo 7, Paulo vai fazer uma exposição doutrinária de justificação pela fé, seguido por um tratado de santificação. 8 e 9 ele vai falar a ideia sobre a eleição. No capítulo 10, Paulo vai expor toda a ideia sobre a igreja missionária. E no capítulo 11, que nós estamos aqui presentes, esse capítulo vigente, Paulo vai tentar encaixar o Israel étnico, o Israel povo, dentro do plano da redenção. Porque, de certa forma, hoje, quem está na bola da vez somos nós, os gentios. Mas Paulo vê uma situação que o povo de Israel vai ser salvo. Então ele encaixa de maneira brilhante essa ideia salvífica que Deus vai salvar o seu povo também de Israel. Mas ele respeita que a bola da vez somos nós. Nós estamos sentados na mesa por cima. Eu queria que você me acompanhasse, versículo 33. Esse é um texto que ele vai falar sobre doxologia, uma espécie de glorificação a Deus. E ele fala então: ó profundidade tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Eu olho esse texto aqui, tendo em vista a maturidade do apóstolo quando escreveu. Ele começa o texto com a expressão né? Você fazer aí? Isso é um suspiro. É como se a gente colocasse a mão e pudesse encaixar, sentir o que Paulo está expressando. Paulo está se expressando de uma maneira interessante. Por que a gente suspira? A gente suspira quando tem alguma coisa boa, não é? Uma comida boa, um lugar bom, uma paisagem, não é, pastor? A gente olha uma paisagem, se encanta, um quadro. Quando vemos as esculturas de Rodin, Mona Lisa, Louvre, quando chegamos no pôr do sol, outros suspiram por uma roupa, não é verdade? Por uma pilha de dinheiro, se suspira. As mulheres suspiram pelos homens bonitos, pelos maridos bonitos. E os homens suspiram pelas esposas bonitas. Tem que vigiar. Então a gente suspira. Suspiramos porque é algo que faz parte da nossa natureza. Quando falta palavra, quando falta algo para expressar em palavras, nós suspiramos. Quem aqui não suspirou a primeira vez que voa de avião? Quando o avião deu aquela decoladinha? Não é verdade? Ou quando deu aquela famosa sacudida para poder aterrissar? Eu suspiro toda vez quando ele vai descer em Congonhas, que só vê prédio, não tem uma pista de avião, você só vê prédio. Aí ele passa tirando tinta do edifício e desce. Aí você suspira. Nós suspiramos por várias coisas. Suspiramos ao nascer de uma criança. O suspiro é quando falta algo que não tem como explicar. Mas Paulo ele não suspira por algo material. Ele suspira porque ele está vendo Deus. Ele suspira por algo divino. Qual foi a última vez que nós, como os cristãos, suspiramos a ler a palavra? Nós suspiramos quando vemos cantores, jogadores de futebol, corridas e etc. Mas Paulo suspira pela palavra. Aleluia. Nós, como igreja, precisamos suspirar pela palavra. Quando o pastor subir ali no altar para poder pregar e alguém falar assim, vai ter palavra, você vai ter a palavra de Deus. Mas parece que hoje as pessoas não suspiram mais pela palavra, porque parece que os homens se preocupam mais com a sua palavra do que com a palavra, e a igreja não suspira mais. O fato de suspirar é o fato de sentir algo e não conseguir explicar. Paulo olha diante da revelação divina a possibilidade de imagem ali diante
diante dele, de Deus colocando Israel dentro do plano da redenção, da sua maravilhosa soberania, ele suspira. Suspirar pela palavra significa que a palavra tem vida e tem poder. É quando você olha uma palavra, a palavra de Cristo, e você vê que nós, eu e você, estávamos com um baita problema: pecado. Baita problema. Muita gente pensa que Jesus morreu na cruz para pagar o diabo. Jesus não pagou o diabo, Jesus pagou a Deus. Nós estávamos com dívida com Deus, não era com o diabo. A nossa dívida era com Deus, porque Deus, ele é um ser justo, e ele precisava que a sua justiça fosse aplacada. Melhor exemplo que eu posso encontrar na minha cabeça: Jonas e Jesus. Por exemplo, Jonas estava no barco, eu e você estávamos no barco, e o mar sacudiu. Jesus também estava no barco, e o mar sacudiu. Como é que o mar parou de sacudir? Quando Jonas foi jogado no mar, a justiça de Deus foi aplacada, a ira de Deus foi aplacada e a justiça de Deus foi feita. O mar do mundo estava sacudindo. Quem aplacou a ira de Deus? O Cristo na cruz. Cristo tomou o seu lugar e acalmou a ira divina e disse: Pai, eu já paguei por ele. Paulo suspira por essa palavra, pela palavra da cruz. Aleluia. Pelo Evangelho, pelo sangue do Cordeiro derramado da cruz do Calvário. Isso faz a gente suspirar, porque a gente era para estar morto, mas a misericórdia, a graça, o poder, a salvação nos alcançou e nos sustenta, e hoje nós estamos aqui suspirando pela sua glória. Precisamos sentir isso, suspirar. E o que Paulo diz? Dá uma olhada. Ó profundidade. Ó profundidade. Na época que eu estudei, eu cheguei a estudar meio ambiente, eu aprendi uma matéria na época de recursos hídricos, e eu não conhecia muita gente. Lembro que teve um trabalho sobre zonas abissais do mar. São regiões do mar muito profundas, onde tem aqueles peixes com aparência meio estranha para nós. Para eles é normal. São áreas do oceano que são habitadas por milhares de animais, seres vivos, muita vida. É uma zona que a luz não bate, mas existe vida nas zonas abissais. Paulo está querendo dizer o seguinte com essa ideia de profundidade. Ó profundidade da riqueza. Paulo está dizendo que ele não vê Deus na superfície, ele vê Deus na profundidade. Paulo suspira porque de fato ele mergulha em Deus e pode entendê-lo de maneira mais profunda. Eu tenho visto ultimamente que o Evangelho ele é um Evangelho muito superficial. É um Evangelho muito de entretenimento, muito de engana-bobo, desculpe o termo. E as pessoas vivem numa estrutura muito rasa, espiritualmente. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é muito mais fundo do que isso, meu filho. Ele é muito mais profundo, muito mais profundo. Paulo então ele fala assim: olha, Deus é além disso aí, tem mais para dentro. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Ele vai muito além. Ele vai muito além de culto de domingo. Vai muito além de dízimo e oferta. Vai muito além de jejuns, campanhas, correntes de oração. Vai muito além de vigílias. Deus é intimidade dia e noite, noite e dia. Glória a Deus. E são poucos os homens que conseguem entender que Deus é mais profundo. Porque quando eu e você mergulhamos na profundidade de Deus, a nossa vida ganha essência e ganha sentido. Nós precisamos ter esse sentido de vida. Qual é o sentido? Mergulharmos na presença de Deus. Sairmos do raso. Colocarmos a nossa cabeça para pensar em Deus, no seu trono,
no seu reino, na sua graça, na sua justiça, no seu poder, na sua glória, na sua presença, na sua força. Pensar na profundidade de Deus, olhar para dentro disso e mergulhar dentro disso, é sair da beira. Porque ver milagre na terra não tem como ver. Tem como ver, irmãos? Pedro viu o milagre. Lucas 5. Pesca maravilhosa. Pedro viu os peixes na beira da praia, sim ou não? O que Jesus falou para ele? Sai da terra. Vai para águas mais profundas. Enquanto você viver na beira da praia, você não vai conseguir contemplar a profundidade de Deus. Vá para águas mais profundas. Saia desta vida, sabe, de comodismo cristão, aonde nós só abrimos a Bíblia aqui. Deus tem muito mais para te mostrar. Tem muito além do que você imagina. É muito mais profundo do que isso. Deus quer te levar em um lugar, em um estágio espiritual, a ponto de você viver, mesmo debaixo de tempestade, mas a tranquilidade, sabendo que Ele está no barco e a qualquer momento Ele vai se levantar no fundo do barco e vai mandar: tempestade, acalma. Aleluia. Paulo ainda diz: ó profundidade da riqueza. Riqueza. Tem um jargão que o pessoal fala, né? A cara da riqueza. Spurgeon tem uma mensagem dele que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: pegue o lixo e jogue no fogo, e deixa o lixo lá no fogo. Aí ele fala assim: o fogo purifica o lixo? Não. Você pode deixar o lixo ali horas e horas no fogo. Vai purificar o lixo? Não vai. Vai extinguir o lixo. Lixo não tem como se purificar. O outro se purifica. O outro se purifica. Nós tínhamos o lixo, mas o fogo do Senhor consumiu o nosso lixo. E agora Ele colocou em nós a sua riqueza. Qual a riqueza? O Espírito Santo. Enquanto mais fogo temos, mais puro ficamos. Eu citei aqui um texto de Paulo, 2 Coríntios 4, 7, tesouros em vasos de barro, que o reverendo Augusto Nicodemos ministrou lá em Niterói, quando ele disse que o vaso de barro por fora é barro e é feio, mas o tesouro está lá dentro. Mas a gente só consegue contemplar o tesouro se o vaso quebrar. Aí Nicodemos disse lá na igreja: ou seja, cada vez que você sobe no púlpito, você tem que quebrar o vaso, para que a excelência de Deus não seja sua, mas seja de Deus. Aleluia. Ou seja, nós temos uma riqueza dentro de nós, que é o Espírito Santo. Para o mundo contemplar essa riqueza, você tem que ser quebrado. Eu não sou de fazer isso, você vai fazer isso. Fala para o Xavier: seja quebrado. Aí é difícil, né, pastor? Fala para o Xavier: seja quebrado. Temos que nos quebrar. O que é barro? Barro é feio. Barro é muito feio. Barro sem figura é feio, frágil, não tem nada. Você só é alguma coisa porque Deus está morando dentro de você. Você só é alguma coisa porque o Espírito está sobre a sua vida. Você só está de pé porque Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Deixa esse vaso se quebrar e a riqueza então se mostrará ao mundo e todos aqueles que estão à sua volta. Glória. Mesmo texto: quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Inescrutáveis aqui é inimvestigáveis. Não tem como. Por mais que você tente, você nunca vai saber qual é o caminho dele. Ele sempre tem um caminho de justiça para nós. Nós sabemos que é um caminho. João 14. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas o que ele está dizendo aqui são as maneiras dele planejar.
a maneira dele conduzir. Por mais que você esteja conduzindo, você não está entendendo o que está acontecendo, mas se você está com Deus, não se preocupe. Deus vai te levar para um lugar bom. Com Deus, Ele nunca vai te levar para um lugar de trevas. Ele sempre irá te conduzir para um lugar eterno, para um lugar melhor. Por isso que diz que a gente que gosta de fazer os caminhos, né? Pesquisar, se envolver em caminhos, mas os nossos caminhos nunca são bons, o deles é. Agostinho vai dizer em Cidade de Deus uma expressão que eu gosto, que é: enquanto mais altos forem seus pensamentos, Deus está alegre. Enquanto mais altos forem seus pensamentos, Deus está alegre. Você nunca vai conseguir encaixar o seu pensamento no dele. Falei no sábado aqui na igreja do tio do pastor Edilson, e falei algo interessante. Por exemplo, nós vamos ser arrebatados. Para você entender quem você é e quem nós somos, nós vamos ser arrebatados. Eu creio que todo mundo vai ser, vai? Daniel foi o primeiro a levantar a mão. Todo mundo vai ser. Amém. Nós vamos ser arrebatados. Isso é forte que eu vou falar aqui, senão vai dar dor de cabeça. A gente vai viver com Deus toda a chamada eternidade futura. Por mais que a gente viva a eternidade futura, nunca conheceremos Deus de maneira planificada. Vai faltar um pedaço. Falei isso para o pastor Rico. A eternidade passada, quando ele não era nada, ele já era. Por mais que a gente viva com ele, nunca o conheceremos de maneira plena. Nunca a criatura conhecerá o Criador de maneira plena, porque Ele é alto demais para a nossa cabeça. Por isso que vai dizer: quão inescrutáveis são os seus caminhos. Você pode fazer o plano que for, mas no final quem prevalece é o plano dele, é o que ele quer, é da maneira como ele deseja, é onde quer e como ele deseja. Ele deixa, você pode planejar, pode fazer tudo, no final é sempre a vontade dele. Versículo 34, 11:34, Romanos: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Se a gente até hoje entra em combate com a Trindade, imagina conhecer a mente dele. Não é verdade? Trindade a gente já se enrola. Falei aqui com o doutor Chet que falou: tentar entender a Trindade, você fica maluco. Se você negá-la, você perde a salvação. O que a gente faz? Só adora. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem, irmãos? Se nós nos espantamos com a gravidez, um ser gerado dentro do outro, nos espantamos com milagres, pessoas com um atestado, vai morrer, acabou, entra lá na tomografia e o câncer some. Mas como é que pode, filho? Não tem como entender, só adorar. Amém. Se você tentar compreender, vai ficar doido. Não consegue. Rudolf Otto diz que Deus habita no mistério, e o seu mistério só será revelado naquele grande dia. Então, se você vai estar comigo, se prepara, que as cortinas irão se abrir, nós veremos o Senhor face a face. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Lá na academia, o Denis também faz, o pastor Denis também faz, a gente tem uma matéria na teologia chamada recurso de análise crítica. Vocês conhecem a matéria? É dado para a gente livros e livros, pastor Camilo, para ler e fazer análise crítica e combater o autor do livro. Você tem que combater o outro. Você tem que mostrar alguma maneira de, olha, essa opinião dele está errada, por causa disso, daquilo, disso, você vai combater uma análise crítica dele. Nesse texto aqui, ou quem foi o seu conselheiro, com Deus não funciona. Você não
consegue abrir a Bíblia e fazer uma análise crítica dela. É ela que faz uma análise crítica sua. Você não aconselha a Bíblia, mas é a palavra que te dá conselho. Por isso que homens fogem de abrir a palavra, porque a palavra confronta, a palavra conserta, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. E o que nós estamos precisando é sermos confrontados por esta palavra. Amém. Sermos, criticados por ela. Sabe o que nós temos medo da palavra de Deus? Que a palavra dele tem poder. Ele disse: haja, ouve. Mandou Lázaro sair, saiu. Disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Disse que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Então ele está aqui entre nós. Mas nós temos medo. Nós preferimos olhar a palavra e criticarmos. Dizer, não, a palavra está errada. Mas quem está errado somos nós. É por isso que ele diz aqui: quem foi o seu conselheiro? Nós que precisamos do seu conselho. Paulo escreve para os romanos e dizendo assim: olha, debaixo daquela Roma, olhem para a palavra e deixe a palavra falar com você. Não tente arrumar outros caminhos. Nós queremos muito, tem uma, essa só tem lá no Rio de Janeiro, Caxias na Promessa. Só tem no Rio. É muito mais suave para a gente. Nós criticamos, mas quando você vem num culto desse, de terça-feira, é Deus te confrontando, é Deus fazendo uma análise crítica sua. Umas coisas que eu estava falando com o pastor Camilo lá, eu falei assim: pastor Camilo, o problema do ser humano é achar que ele é bom. O dia que você achar que você é bom, você está muito mal. Porque nós nunca somos bons, sempre somos maus. Bom só Jesus. Até uma criança pequena é má. Estava conversando com a filha do pastor Camilo, a Camila, estava falando com ela assim, por exemplo: você pega uma criança de 3 anos, bota o garoto num quarto cheio de brinquedos, 3 anos, cheio de brinquedos. Aí dá todos os brinquedos na mão dele. Aí você pega outro brinquedo que ele não quer brincar mais, dá, brinca com esse, ele joga fora. Brinca com esse, ele joga fora. Brinca com esse, ele joga fora. Aí você pega outra criança, e bota dentro do quarto. Aí você pega aquele mesmo brinquedo que ela jogou fora e dá na mão da outra. Terceira Guerra Mundial. 3 anos de idade. Isso é natureza, é a nossa natureza humana. J.C. Riley, nos livros de santidade, vai dizer: não chame seu filho de anjinho, chame seu filho de pecadorzinho. Riley é pesado, é madeira. Isso é para você ver a sua natureza. Ou seja, não é você que tem que aconselhar Deus. Deus, eu acho melhor o senhor fazer isso, filho. Quem comanda lá é Ele. Quem manda aqui em Vila Alzira é Ele. Quem manda na sua vida é Ele. Quem manda em Santo André é Ele. Ele continua sob o controle de tudo, aleluia. Então vou dar um conselho para Deus, um conselho. Versículo 35. Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído. Essa aí é mais ou menos assim: o que você deu para Deus de igual para que Ele te desse o filho dele? Forte. Qual foi? Hoje eu estou pensando com o pastor Adinho comendo, eu falei: pastor Camilo, o que Jesus morreu na cruz? O que ele viu aqui? O que Jesus viu na terra? Um monte de homem invejoso, ganancioso, briga por tudo, R$2,50, vaga em estacionamento, mata por causa de ti. A gente é corrompido. O que Jesus viu aqui? Aí eu fico vendo algumas pessoas tratando Deus como máquina caça-níquel. Se eu der uma dinheiro, eu vou botar moeda, ele tem que dar muita moeda. Vou puxar. Aqui não é Las Vegas, aqui é igreja. Se você oferta a Deus, é por amor. Porque você gosta, você quer ver isso aqui funcionando. Você vê Deus nesse ministério. Então você oferta de cima por amor.
Se está dando alguma coisa em troca, filho, segura aí. Deus não é caça-níquel. Porque Ele viu o seu filho, não foi para trocar com você, Ele viu o seu filho porque Ele te ama. Porque Ele viu a sua aflição, a lamação do pecado, você estava caminhando rumo à morte, Ele pulou na frente, te segurou e disse: a partir de hoje eu escrevo o seu nome no livro da vida, e te dou uma nova história, te dou um novo endereço. Aleluia, você pode adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Maravilha de Versículo 36. Porque dele, presta atenção, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Amém. Primeira parte, ó. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O que sobrou para a gente aí? Vem, dentro. Vem, pastor Daniel. Sobrou alguma coisa para nós, hein? Dá uma olhada aí, Daniel, vê se sobrou alguma coisa para nós. Porque dele, por meio dele e para ele. Tem nada para nós, não? Nada. O sentido grego da preposição E2, origem e posse. Se a gente olhar pela ideia de origem, então tudo é dele. Sua roupa, seu dinheiro, sua casa, sua família, seu filho, seu coração, seu salário, seu emprego, sua vida, seu fôlego, essa igreja, seus sapatos, sua comida, sua família, qualquer coisa. Você não tem nada, tudo é dele. Aleluia. Aí não tem glória a Deus, né? É difícil. Tudo é dele. Não tem mais nada. Sentimento de posse. A terra, tudo é dele, irmãos. A sua vida está na mão dele, aleluia. O seu carro que você paga é dele. O dinheiro é dele, a fábrica é dele, a terra é dele. Nós não temos absolutamente nada. Meu Deus, aleluia. E nós brigamos, matamos, amaldiçoamos por coisas que não é nossa. É dele, aleluia. Aleluia. Se tudo é dele, aí ele diz ainda, aí a ideia do sentido de origem. Então tudo provém dele. Você já não tem nada. É verdade, você não tem nada. Aí as coisas que você pensa que tem, vem dele. Nada vem do seu suor. Porque se ele não te levantar de manhã, você não trabalha. Se ele não tiver saúde, você não trabalha. Se ele não fazer seu coração bombear, você não trabalha. Se a Trindade lá em cima se decidiu, acabou a vida dele, traz ele para cá, não tem cheque, não tem cartão, não tem dinheiro, não tem pistolão, não tem nome, não tem política, não tem igreja, não tem ninguém, não tem inferno, não tem Satanás, porque tudo é sustentado pela sua glória. E eu olho isso aqui, eu olho esse texto aqui, essa ideia que ele faz aqui, que se tudo vem dele e tudo é dele, é para nós estarmos aqui hoje em festa. Nos alegrar por este privilégio que temos, irmãos. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Porque é um privilégio, irmãos, sermos propriedade dele. Glória a Deus. Doutor Martin Lloyd Jones vai dizer uma coisa, pastor, espetacular. Fiquei em prantos. Ele diz que o estado do homem é escravo. Antes era escravo do pecado, agora é escravo de Deus. O homem nunca deixará de ser escravo. Antes era do pecado, agora é de Deus. Mas é muito melhor sermos escravos de Deus. Sou criado. Oh, aleluia. Pertencemos a essa glória magnífica. Oh, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Glória a Deus. Bendito Deus. Maravilha de Jesus. Um pouquinho de tempo. E o que ele diz? A ele pois a glória eternamente, amém. O que nós temos que tributar a ele? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoração. Aleluia. Tributarmos a glória a ele, aleluia. Os querubins escondem o rosto na glória. Reverência.
espetacular, paz. Se sentem indignos de adorar diante da sua glória. Os querubins não têm pecados. Ficam lá, escondem o rosto. Você tem o privilégio de ter Ele dentro de você, irmãos. É um privilégio nós estarmos aqui nessa igreja, irmãos, hoje à noite. É um privilégio você não ter nascido no Oriente Médio e estar sendo caçado pelo Estado Islâmico. Não ver a sua família sendo degolada. É um privilégio nós nascermos no Brasil e não na África. É um privilégio para nós estarmos aqui em um país livre e podemos adorar e bendizer ao seu santo nome a hora que quisermos. Podemos ir ali no Brás, aonde for, e pregar o Evangelho, entregar um folheto. É um privilégio. Pela sua infinita misericórdia, Ele permitiu que você nascesse brasileiro. Para quê? Glória eternamente. Glória eternamente. Aleluia. Nós precisamos trazer a igreja para essa ideia que tudo é dele. Tudo é dele, irmãos. Nada é seu, tudo é dele. Então não briga por coisas que não é sua. Deixa que o dono toma conta. Deixa que o dono toma conta da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua saúde. Deixa o dono te conduzir por essa estrada. Não tente, sabe, brigar com as suas mãos, com a sua graça, com a sua glória. Deixe que Ele tome conta disso tudo. Tome conta da sua vida, aleluia. Amém, Jesus. Tome conta do seu coração, da sua alma, que está tão aflita, tão com, sabe, batendo de frente. Mas Ele te resgatou com graça e com glória, aleluia. Isso nos deu uma nova ideia de vida. Como a igreja do Brasil está precisando entender que nada é nosso, tudo é dele. Verdade. Sabe, irmãos, o dia que a gente entender isso, pastor Denis, todo o coração, os nossos louvores vão mudar. Verdade. Vão deixar de ser louvores infantis. Nós vamos deixar de ter pastores infantis, pregadores infantis. O dia que a igreja acordar, nós vamos mandar para o Congresso não políticos infantis, mas políticos maduros. Faço das palavras do Paul Washer a minha palavra. O Brasil não precisa de uma igreja brasileira, o Brasil precisa de uma igreja bíblica. O dia que a igreja bíblica invadir o Brasil se converterá em lágrimas. Então que nessa noite nós podemos dizer aqui nesse lugar, com poucas pessoas, que tudo é dele, para ele são todas as coisas, glória ao eterno, aleluia. Você consegue expressar essa adoração sem louvor, sem fundo instrumental de emocionalismo? Você consegue expressar isso naturalmente? Você consegue derramar as suas lágrimas e dizer, tudo é para ele são todas as coisas, tudo é dele, tudo é dele, tudo é de Deus, tudo é para ele, a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, a minha família, o meu dinheiro, o meu emprego, a minha saúde, tudo é teu, Pai, tudo é teu. Agora o Senhor, irmãos, expresse alegria, aleluia. Isso é palavra, evangelho. Você não tem nada, tudo é dele. A sua família não é sua, é dele. Calabatura, calabadarachúria. Remanchuque, laiaçá. Oh, aleluia, aleluia.
Espírito Santo, irmãos.